Olá, muito boa noite a todos presentes aí no nossa palestra hoje, na verdade, né? Um mercado aberto em formato aí de palestra sobre imposto de renda, né? Tanto em renda fixa como em renda variável. Cumprimento então inicialmente aí o David San, né? O Filipão, Mineirinho, Ledig, participando aí da nossa palestra de hoje à noite. Filipão já botou uma pergunta ali se a gente já gravou o comentário. Ainda não gravamos, Filipão. O Vinícius está providenciando lá de São Paulo hoje o comentário de fechamento para vocês. O que eu já posso adiantar é algumas operações aí estopadas em Bradesco e OSP Maxion, né? E temos ainda em andamento em Anguera. Para nova oportunidade o mercado não está tão fácil, né? Vamos ver se o Vinícius visualiza alguma por lá para ele passar aí durante o comentário de fechamento de logo mais para vocês. Tá certo? Então hoje a palestra comigo, né, Júlio, imposto de renda, investimentos de renda fixa e renda variável. Vamos ver esse leão aí para ele não nos pegar, né, para a gente não receber aquela famosa cartinha em casa devendo imposto aí para a Receita, tentar se desvincular disso e apurar da maneira mais correta aí os trades, né, tanto em renda variável como as operações também em renda fixa. Então vocês têm que uma forma aí de cada um poder calcular o seu, né, e que é a obrigatoriedade, né, o governo não faz isso por ninguém. Na verdade, cada um tem que fazer a sua parte e ele só vai te mandar uma cartinha depois dizendo que se está errado, né, que normalmente alguns aí podem ter recebido já alguma cartinha com imposto a mais para pagar, né, então uma multinha aí da bolsa, né, geralmente. Então a gente vai falar hoje de imposto de renda. Vamos abordar aqui no segundo slide, a gente já está vendo o que vai ser abordado. Vou colocar aqui para vocês, ó, o que veremos. Primeiramente as bases de cálculo, né, o que é usado para a gente apurar o imposto, né, tanto na renda fixa como na variável. Quais as alíquotas que são aplicadas nos mercados. Muitos de vocês já sabem algumas para renda variável. Cálculo dos impostos devidos, como a gente pode fazer isso, né? A gente tem planilha Excel que também pode nos ajudar. Compensação de prejuízos, isso aqui muita gente não sabe, né? Mas a gente pode utilizar prejuízos aí para compensar com ganhos futuros. A gente vai ver como a gente faz isso. Declaração de ajuste anual, né? Como é que você pode declarar lá no programa do imposto de renda, né, os ganhos em renda variável, os prejuízos e todas as aplicações, né? Isso a gente vai ver no finalzinho aí da palestra, mostrando na prática aí no programa como é que a gente faz isso. E no mercado aí de renda variável, né, abordando todos os mercados aí à vista, a termo, opções, BMF, clubes, fundos, tudo o que a gente tem aí disponível no mercado e que possa nos trazer algum lucro e por isso pagar algum imposto de renda. Certo? Vamos tentar abordar num formato de chat aí com vocês, né? Por isso mesmo o chat abaixo do vídeo aí na página da Focalize. Qualquer dúvida que surja aí durante a palestra, vocês imediatamente coloquem aí no chat que a gente já mata a questão. Ok? Então vamos seguindo aqui. Sobre legislação, né? A gente sempre tem leis que regem tudo aí no mercado, né? E para o imposto de renda não é diferente, né? A gente tem aí leis que regulamentam sobre operações em renda variável e também em renda fixa, né? Temos instruções normativas aí, uma legislação bem ampla, né? Então são duas leis e duas instruções normativas aí de auxílio a estas leis. Então quem quiser procurar ou quem quiser depois esses números aí das leis pode ver na gravação. Quem quiser ir mais a fundo nisso ou pedir lá pelo fórum mesmo que a gente posta para vocês, né? Mas acredito que a gente consegue matar todas as dúvidas aí na palestra. Continuando aqui, iniciando na renda fixa, né? Que é uma parte aí mais fácil, eu diria, da gente controlar o imposto. Não precisa
a gente ficar fazendo planilha Excel, não precisa perder muito tempo e ficar de cabelo branco aí na frente do computador tentando calcular lucros, prejuízos da operação, né? Porque justamente renda fixa, o que ela é, né, inicialmente? É um tipo de aplicação onde a gente consegue mensurar que a gente vai ter lucro no final, né? Por isso renda fixa. Tu vai ter uma compra de algum ativo de renda fixa e depois uma venda por um preço maior. Então você sempre vai ter um ganho aí numa operação de renda fixa, né? Tem alguns casos isolados onde temos operações pré-fixadas em que tem uma data de vencimento, né? Aí sim pode haver alguma distorção aí em relação a um ganho, né? E até eventuais prejuízos por haver um pênalti, uma penalidade, por você não chegar até o final do prazo estimado lá e combinado previamente, né? Mas na maioria dos casos o que a gente geralmente vê é renda fixa, né, gerando ganhos consistentes e aumentando o patrimônio aí do investidor. Então, iniciando por essa abordagem em renda fixa na nossa palestra de tributação de hoje. Qual é a base de cálculo para as operações, né, de renda fixa? É a diferença positiva entre o valor de alienação, né, que é o valor da venda, e o valor da aplicação. Então, faça o cálculo, um cálculo simples, e ainda, se haver IOF, desconta-se esse IOF. O que é o IOF? É aquelas aplicações em renda fixa que tem menos de 30 dias. Daí você deixa uma parcela da rentabilidade como uma penalidade por estar fazendo operações de curtíssimo prazo. Então esse curtíssimo prazo seria menos de um mês. Então essas operações têm IOF, mas se você deixa mais de um mês, a conta é simples, né? Pegar o valor que você aplicou, aí a diferença para o valor da venda aí quando você fizer o resgate. Isso teremos então a base de cálculo para a aplicação do IR, né? Então, rendimentos periódicos e qualquer outra remuneração adicional também são tributados na fonte, né? Então isso a gente não precisa calcular. Muitos investimentos em renda fixa são verdadeiramente na fonte, né? Tem poucas coisas aí que não são na fonte, onde a gente precisa apurar e daí pagar o imposto, né? Pagar a DARF, que a gente também vai mostrar aí no final da palestra um pouquinho sobre a DARF, como é que faz para preencher, né? Quais são os códigos usados. Basicamente aqui para renda fixa a gente tem fundos imobiliários, né? Que a gente paga imposto de renda, que a gente tem que ficar calculando lá, papel e caneta na mão, né? Planilha Excel, para a gente ver qual foi o lucro na cota do fundo imobiliário, né? Daí a gente paga imposto. Mas as demais aplicações de renda fixa são a maioria aí na fonte, né? Sobre o fato gerador aí, que é a diferença positiva entre a venda e a compra do título de renda fixa. Então, retenção, retido na fonte, na data do fato gerador, né? O que é esse fato gerador? É a venda do título de renda fixa, né? Você vendeu, aí sim vai pagar, não paga antes de vender o título. Responsabilidade do recolhimento, né? Não é você que tem que fazer o recolhimento, é o administrador do fundo. É por isso que você está pagando ele um percentual ao ano para que ele cuide disso também, né? E que faça aí para você, em nome do fundo, o recolhimento do IR. Compensação, aqui um fato bastante importante, né? Que muitas pessoas não se atentam a essa observação aí, a compensação sobre IR de fundos. Se você tem por exemplo, um fundo, digamos, de ações, né? E você tem prejuízo. Digamos que você tem um fundo lá XP de ações. Teve prejuízo no fundo e quis liquidar aí o seu valor, né? Quis fazer o resgate. Esse prejuízo que você teve no fundo, ele pode ser usado ainda tanto para o mesmo fundo dentro da XP ou para outros fundos geridos pela XP, né? Fundos de mesma categoria. Então não é porque você saiu do fundo que vai ter aquele imposto, que não vai ter aquele imposto, né? Que vai ter o valor perdido no fundo, que você vai perder a chance de compensar esse prejuízo, né? Não, você tem a chance futuramente, tem até um ano, caso você venha fazer nova aplicação num fundo de mesma categoria,
para ainda aproveitar esse benefício de compensação do prejuízo do fundo. Então é uma observação bastante interessante que poucas pessoas se atentam realmente, né, que pode trazer um benefício. Continuando aqui então. Então a gente viu ali que renda fixa, maioria dos casos, né, quase 100%, é retido automaticamente. Né? Não precisa ficar aí calculando, porque o administrador do fundo é que vai fazer essa retenção para você e vai fazer o pagamento em nome do fundo deste imposto devido. Você não precisa se preocupar com isso. Agora, em renda variável, a conversa é totalmente diferente. Renda variável não tem ninguém que faça para você. Por isso, necessário que você use planilhas Excel, que a gente vai até tem uma Excel que eu uso, que eu posso passar para vocês, quem tiver interesse, pode postar lá no fórum que eu disponibilizo depois. Então, para renda variável, a gente é quem precisa controlar as operações, ver o que deu lucro, o que deu prejuízo, o que pode compensar, o que não pode compensar, né? Diferenciar day trade de operação normal. Tudo isso a gente tem que controlar. Né? Algo bem mais cansativo, né? Mas é o correto, né? E é o que tem que se fazer para não receber aquela famosa cartinha em casa da Receita com o imposto devido e com mais a multa em cima, né? Para você pagar aí, por não ter feito esse controle. Então, na renda variável, o que a gente pode definir como renda variável, né, inicialmente? São ativos onde existe uma remuneração que não pode ser dimensionada no momento do investimento. Então, grifando essa parte aqui, não pode ser dimensionado no momento do investimento. Senão não seria renda variável, né? Seria renda que só varia para cima. Né? Então, como é renda variável, pode haver perda, pode haver ganho, né? Tomara que tenha, mas não podemos dimensionar qual será o retorno, né, a partir do momento da aplicação. Quais são exemplos de aplicações de renda variável? Ações, cotas de fundos de investimento, ouro, contratos futuros e assemelhados. Né? Tudo que é negociado em bolsa no formato de ações, tirando o fundo imobiliário, né, aplica-se aí parcela de renda variável, né, e a gente tem que abordar o IR desta forma. Né? Quais são os tipos de investimento aqui e como é que a gente pode calcular, né? Qual é o fato gerador? O fato gerador é o ganho líquido, né? Você fez a compra, depois fez a venda, se houve um ganho, vê qual é este ganho e diminui os custos aí da operação, né? Que são emolumentos, corretagem e também dá para se considerar aí mensalmente a taxa de custódia paga para a corretora. Então tudo isso dá para descontar e deve ser descontado. Né? Vocês devem usar isso a favor para diminuir lá o possível imposto de renda devido no final do cálculo. Então temos operações realizadas no mercado de ações, operações realizadas no mercado de futuros, operações com ouro, né, ativos financeiros, e operações de day trade devem ser aí abordadas na forma de cálculo para imposto de renda variável. Né? Então, a gente vai ver aí nas próximas lâminas que como a gente vai abordar as aplicações, né, e como a gente vai fazer o cálculo. O Filipão coloca uma pergunta: é verdade o valor máximo da multa é 20% em operações com ações dependente dos dias em atraso? Não é verdade, Filipão. A gente tem uma multa máxima aí de 20%, mas temos também ajustes de acordo com o CDI, né, de acordo com a taxa de juros aí do país. Também pode inflar aí um pouquinho mais o valor da multa. Então, não é máximo somente 20%, ok? Até posso te passar lá no fórum depois algo onde diz isso, para te ter como visualizar. Quais são as alíquotas? Né? Isso aqui é muito importante, né? Talvez a maioria de vocês saiba, né? E aqui temos elas. 20% para operações de day trade. Né? O que é operação de day trade? Eu acredito que todos saibam, mas vamos recapitular. Né?
são aquelas operações com ativos de renda variável, onde a gente faz a compra e a venda no mesmo dia. Então, compra vale 5, vendo vale 5 hoje ainda, é operação de day trade, né? E sobre essa operação é 20% aí a alíquota de R. O que temos também, aqui no caso do lucro, retenção de 1% como antecipação. Então você vai pagar não 20%, vai pagar 19%, na verdade, porque 1 é retido antecipadamente. Certo? Então, um detalhe importante esse aí, para todos ficarem atentos. Operações normais agora. O que eu digo como operações normais? Aquelas que não são day trade, né? Todas aquelas que não são day trade, a alíquota é 15%. Ok? Retenção aqui não é de 1%, é de apenas 0,005% sobre as vendas, né, que excedem os 20 mil aí sobre as operações finalizadas. Então tem essa diferença em relação ao day trade. O day trade é retido uma boa parte como antecipação, né, 1%, e nas operações normal é apenas 0,005%. Para que eu acredito que o governo cobra estas retenções aí como antecipação? É porque justamente ele quer ver o total de operações que você fez aí, por exemplo, nos 15%. Se você vendeu acima de 20 mil, ele vai cobrando esse 0,005% sobre as operações finalizadas, para ver o quanto que você vendeu no mês, né? Se foi realmente acima de 20 mil e o quanto você pode ter tido de lucro na operação. É justamente para ele usar, para depois fazer o cálculo aí e te mandar a cartinha se você calculou da forma errada. Então, por isso que é retido antecipadamente aí, tanto no day trade como nas operações normais, né? Justamente para o governo saber quanto que você está operando e quanto que é o seu lucro. É por isso que é feita essa retenção aí automática ao finalização das operações, certo? Base de cálculo para operações de renda variável, né? Mercado à vista. Ganhos líquidos apurados mensalmente. Então, todo mês, aqui não anualmente, né? Todo mês você precisa calcular ganhos e prejuízos, né, de todas as operações individualmente, e ao final somar esses ganhos e prejuízos e ver se no final das contas você vai estar ganhando ou não naquele mês, né? Caso 1, não estou ganhando, o que eu faço? Então você está perdendo, né? A não ser que esteja no 0 a 0 aí exatamente. Então, está perdendo no mês, né? Fechou o mês. Este prejuízo você pode acumular para o mês posterior. Digamos que tive neste mês um prejuízo aí de R$1.000. O que eu faço? Só não pago IR? Não, você usa esses R$1.000 no próximo mês já para abater do cálculo final do mês posterior. Então, digamos que no mês seguinte você teve 1.500 de ganho. Não vai pagar 15% sobre os 1.500. Nesses 1.500 desconta os 1.000 do mês passado, que foi prejuízo, sobrarão R$500 e sobre isso sim é aplicado os 15% de IR. Por quanto tempo eu posso ficar armazenando esse prejuízo passado? Indefinitivamente. Pode armazenar para o restante da vida, a não ser que não esteja sendo declarado lá no ajuste anual de imposto de renda. Para que você possa estar utilizando aí esses prejuízos anteriores para abater os lucros, você precisa mostrar para o governo que você realmente teve esses prejuízos. Isso é feito a partir da declaração do ajuste anual, que a gente vai ver aí no final da palestra. Então, dá para ir usando, mas você precisa comunicar ao governo que você tem realmente esse prejuízo acumulado. Ok? Então, fórmula. Aqui eu coloquei uma fórmula para vocês, né? Ganho líquido igual ao valor de venda menos o custo médio da compra menos as despesas. Então, você tem o ganho líquido da operação. Tem que fazer isso com todas as operações do mês, Júlio? Sim, senhor, com todas as operações do mês
E aí no final do período aí mensal, você vai somar aí todos os GLs, né, que você arrecadou durante o mês, todos os ganhos líquidos, para ver se vai precisar pagar ou não imposto de renda, certo? Alguma dúvida a mais até aqui, pessoal? Como funcionam os mercados de opções? Da mesma forma, né? Da mesmíssima forma. Né? A gente vai pegar o GL, o prêmio recebido, né? Que seria o valor aí que você vendeu a opção, né? Menos o prêmio pago quando você recompra. Então, aqui vai ser gerado um prejuízo ou ganho, e ainda, além disso, vai descontar as despesas. Então, mesmíssimo caso aqui com relação ao mercado à vista. Então, mercado à vista, opções de forma igualitária para a gente calcular lucros e prejuízos. Mercados futuros, agora como é que funciona? Isso muita gente não se atenta, né? Mas aqui a gente tem já calculado para nós os lucros e prejuízos. Né? Mas aonde, Júlio? Onde é que eu vejo isso calculado? Quem faz operações com contratos futuros pode perceber que todo dia é feito um ajuste no extrato, que são os chamados ajustes diários, né? Que todo dia ou sai ou entra dinheiro no seu extrato, entra ou sai dinheiro na sua conta. Então ali já está dizendo se tu teve lucro ou não no dia. E para saber o lucro ou não do mês, você vai somar todos esses ajustes. Então acredito que seja uma forma até um pouco mais fácil de fazer o controle, né? Porque já vem ali no extrato dizendo se teve prejuízo ou não e quanto foi, né, esse prejuízo ou lucro que você teve diariamente. Para calcular o mensal, soma todos e no final aí ver se teve lucro ou não. Também pode usar para os períodos posteriores, né, para ir acumulando para os meses posteriores aí caso tenha um prejuízo. Ok? Então Jesus dizendo está muito claro. Então seguimos firme aí, Jesus. Qualquer dúvida, pessoal, não se acanhe e coloca aí que a gente já mata as dúvidas. Certo? Mercado a termo. Como é que eu faço? Né? Nunca operei a termo. Como é que eu faço para calcular? E como é que eu posso calcular esses lucros ou prejuízos no mercado a termo? Também da mesmíssima forma, né? A diferença positiva entre o valor de venda e o valor aí comprado pela compra que você fez o ativo, né? Você tem os dois valores aí na nota. Se você pegar o valor líquido da nota, caso tenha feito somente essa operação no dia, ele já desconta lá os emolumentos, corretagens. Basta você descontar uma parcelinha aí da custódia, né? E ele já te dá. Então, da mesma forma como no mercado à vista. Né? Fiz uma compra a termo aí de vale por R$30, vendi daqui a 60 dias por 32. Né? Deu uma diferença de R$2 e lá na minha venda eu vou apurar esse lucro que eu tive. Ok? Então é da mesma forma que no mercado à vista, não tem muito mistério. Quem é o responsável pelo recolhimento? Aqui, diferente da renda fixa que a gente viu antes, o responsável pelo recolhimento é o contribuinte. E quem é o contribuinte? São vocês. Então vocês têm que calcular, vocês têm que fazer uma planilha, quem prefere na mão, eu não prefiro, mas tudo bem, né? Respeitamos os gostos de cada um. Faça numa planilha Excel. Para mim é bem mais fácil, né? É o meio que eu faço também. E daí você consegue controlar. Né? Você é o principal, você é o único responsável, na verdade, pelo cálculo. Né? Depois o governo te avisa se ele estava certo ou não. E se não estava, já vem com a multa embutida. Você vai ter a triste notícia de receber por correio aí uma cartinha do banco, né? do governo, né? Na verdade, da Receita Federal. Certo? Como é a apuração? Períodos mensais e pago pelo investidor até o último dia do próximo mês. Então fiz operações em janeiro, deu lucro. Quando que eu vou pagar o imposto?
até o último dia útil de fevereiro. Esse é um exemplo para deixar aí bem claro para todos vocês. Certo? Alíquotas: 15% operações normais, né, mercado à vista, a termo, opções, futuro, e 20% em day trade, também nesses mesmos mercados, né, se for uma operação iniciada e finalizada no mesmo pregão. Certo? Então são somente duas alíquotas aí diferentes, uma para day trade de 20 e outra de 15 para todas as outras operações. Quem está isento de IR no mercado de ações? Né? Todos os ganhos líquidos que o investidor teve, né? A pessoa física, aqui sempre lembrando, em operações no mercado, onde neste mês você fez vendas menores ou iguais a 20 mil. Então, tive um lucro lá de 5 mil reais, mas vendi somente 19.900 reais no mês. Seu lucro é totalmente isento. Né? A alíquota é zero, não precisa comunicar a ninguém, né? Não precisa preencher DARF. Você vai comunicar isso somente lá na declaração anual como ajuste anual, né, de ganhos isentos, né, que a gente vai ver depois. Ok? Então, quem vendeu menos de 20 mil, quem opera com pouca grana e não vende mais do que 20 mil, por enquanto está despreocupado para calcular operações aí, normais, né, no mercado de renda variável. Para day trade não temos isenção, né? Aí vendeu 10 reais, já tem que calcular aí o lucro ou prejuízo da operação. Né? Day trade não vale esta afirmativa aqui dos 20 mil. Okay? Então, muito importante ressaltar isso. Quando que eu não vou precisar pagar também? Né? Quando que eu sou isento? Se eu tiver um lucro, por exemplo, de 50 reais e meu IR vai dar 7,50, né? 15% sobre 50 reais, 7,50. Nesse mês você não precisa pagar, né? Porque não chegou a 10. O que você vai fazer com esse 7,50? Vai somar para o próximo mês, onde você precisará pagar novamente. Então daí vai ser calculado naquele próximo mês e vai adicionar esse 7,50 que você deixou de pagar neste primeiro momento. Ok? O Jesus disse ali que é importante saber que mesmo não chegando aos 20 mil por mês em vendas, né, as operações precisam ser declaradas. Justamente, é verdade, Jesus. Então, como eu disse, você precisa declarar ganhos isentos e não tributáveis lá no ajuste anual. Então, mesmo quem opera abaixo de 20 mil tem que fazer o controle, só não precisa pagar o imposto, né, porque é um imposto realmente isento. Ok? O que eu posso deduzir aqui de forma resumida? Despesas efetivamente pagas, né? Não posso descontar uma custódia que eu acho que vai ser cobrada no mês que vem. Eu tenho que descontar o que foi efetivamente já pago como despesa. Ok? Isso é importante também. Você vê a custódia, então, lá no extrato. Nas notas de corretagem você vê a corretagem, emolumentos, ISS e outras taxas lá da Bovespa. Né, e você desconta tudo isso aí dos lucros das operações, né, ou soma aos prejuízos das operações. Então, isso é tudo que você pode deduzir. Né. Tudo o que você teve de custo para fazer uma compra, por exemplo, fez uma compra de 100 Petrobras por 20 reais, custou 2 mil, tudo que custou acima de 2 mil, que está lá na sua nota de corretagem como custo líquido, você pode descontar. Então, se custou 2.032,64, esses 32,64 você vai descontar aí do possível lucro ou somar o prejuízo da operação. Certo? Compensação de perdas, né? O que eu falei antes. As perdas incorridas nas operações no mercado à vista, opções futuras a termo e outros assemelhados, né, poderão ser compensados com os ganhos
no próprio mês, né? Então você junta todas as operações do mês. Se mesmo assim você teve prejuízo, você guarda esse prejuízo para compensar nos meses posteriores, né? Então isso é muito importante também da gente visualizar. As perdas em operações day trade, também outra coisa importantíssima, né? São totalmente distintos, você precisa fazer dois tipos de controle, né? Uma para as operações normais e outra para day trade. Por quê? Porque aqueles prejuízos que você teve no mês com day trade somente serão compensados com ganhos em operações da mesma espécie, ou seja, day trade. Então, se eu tive R$2.000 de prejuízo em operações normais, R$1.000 de prejuízo em operações day trade, e no próximo mês eu tive um lucro em operações normais, só vou poder descontar aqueles 2.000, né? Aqueles 1.000 do day trade vai ficar guardado para quando eu fizer nova operação de day trade. Aí sim eu junto ele, certo? Então é outra coisa importante da gente ter em mente. Você precisa fazer dois controles totalmente separados. Uma para as operações de day trade e outra para as operações normais. Ok? Recomendo até fazerem duas planilhas aí separadas para não confundir ainda, né? O Filipão pergunta como realizar a declaração quando não chega aos 20.000 mensais. Você tem lá no ajuste anual do imposto de renda, Filipão, tem um item que são rendimentos isentos e não tributáveis. Tem um item específico para isso lá no programinha da declaração anual, que você baixa no site da Receita Federal. E lá é que você vai colocar o lucro que você teve nas operações em que você vendeu abaixo de 20.000 no mês. Então você não precisa pagar nada, mas precisa informar o governo que você teve esse lucro, que ele foi isento. É muito importante informar aí nesse ajuste. E se você teve prejuízo, as operações foram abaixo de 20.000, isso também tem bastante gente que tem dúvidas, né? Posso compensar ou não? O que vocês acham? Vendi abaixo de 20.000 no mês e tive 1.000 de prejuízo. Eu posso guardar esse 1.000 para compensar no mês posterior? Sim ou não? O que vocês acham? A gente pode sim considerar. Então, todos os prejuízos que você teve em renda variável, tanto faz se vendeu abaixo de 20.000 ou acima, todos os prejuízos você pode considerar aí para abater futuros ganhos. Então, vendeu abaixo de 20.000 no mês e teve prejuízo, pode usar esse prejuízo para compensar os futuros ganhos. Certo? O Filipão botou aí boa pergunta, ele não sabia. O Alinhas respondeu que sim, parabéns aí, Alinhas. Então, é isso aí mesmo, né? Todos os prejuízos podem ser compensados e ganhos acima de 20.000 em operações normais é que vão ser tributados, né? E todos os ganhos nas operações day trade também, certo? Aqui a gente tem um exemplo, né, numa compra por preço único, né, quando a gente não precisa fazer preço médio. Dia 3/1 de 2011, né, comprou-se 1.000 ações da empresa ABC ao custo de R$30 cada uma. Então isso totalizou R$30.000. As despesas para essa compra foram R$150. Né, então o custo líquido de aquisição foi R$30.150. Depois, né, no final do mês, você vendeu essas 1.000 ações por 35, né, a diferença de R$5 aqui entre a compra e a venda. As despesas para fazer essa venda custaram R$175, né, então o valor líquido da venda, que apareceu lá no final na nota, é R$34.825. Então, qual é o cálculo que a gente vai fazer?
pegar esses valores líquidos da compra e da venda já com a descontagem aí dos custos, né, que a gente tem aqui então os dois valores. Temos então a diferença, lucro líquido apurado, né, R$ 4.675. Qual é a alíquota que vai incidir? Né, vendeu acima de 20 mil, 15%, né, sobre esse lucro líquido. Então, temos aí os 4.675 vezes 15% e temos que descontar esse 1,71. Olha aqui, isso aqui muita gente esquece de fazer, né, é uma coisa a favor de nós, né, que a gente pode utilizar a favor, né, para diminuir o imposto. Porque teve esse imposto de renda retido na fonte, né, IRRF de 0,005, que a gente falou lá no começo, né, e que aplicando aí sobre o valor da venda final, deu R$ 1,74. Né? Lembrando que isso aqui é sobre o valor da venda, olha aqui, ó, e não sobre o lucro aqui dos 4.675. Ok? Então esse é outro fator importante. Esse cálculo gerou 1,74. Né? Então isso foi descontado, isso vocês veem também nos extratos, né? Isso é descontado automaticamente lá no extrato. E você desconta esse mesmo valor aqui após calcular os 15%. Né? Então deu o imposto de renda de R$ 699,51 aí a ser pago. Certo? Então, não é tão complicado também da gente calcular, né, pessoal? Pega os valores aí líquidos das vendas, né, desconta já então os custos das operações, desconta o imposto retido e a gente vai saber aí a operação, quanto que ela deu de lucro efetivo ou não. Certo? Para a gente usar de base de cálculo lá para o IR, né, para a gente pagar a DARF. Nesse caso aqui, foi apenas uma operação no mês, né, então bem fácil. Normalmente, aí as pessoas fazem mais operações, aí precisam realmente de planilha Excel. Né? Mas nesse caso, uma operação só. O Filipão pergunta, onde baixa o programinha da Receita Federal? Alguém tem o link? Coloca aí no nosso amigo Google, Filipão. Receita Federal. Você vai já vai poder baixar. Aí, se preferir, até coloca Programa Imposto de Renda Receita Federal. Já vai possivelmente te jogar lá para o site para fazer o download, né? Um arquivo aí de cerca de 15 MB lá no site da Receita, direto você baixa. O Ledig pergunta, é necessário guardar as notas de corretagem para comprovação? Não, Ledig, não é necessário, né? Mas sempre é bom, né? Eu faço todo final de ano aí um backup das notas anuais, né? Guardo no arquivo aí zipado, porque sempre é bom, né? Nunca se sabe. Mas o que temos também como comprovação? Né? Outra coisa importante. No final do ano, as corretoras divulgam para todos os clientes, e vocês têm acesso a isso só se vocês pedirem, né? Tem muita gente que não pede, que ela manda aí para vocês, pode ser por internet ou por correio, todos os somatórios das vendas mensais, né? Para vocês mesmos terem uma forma de fazer um controle para ver se bate com o controle de vocês. Então a corretora tem lá o quanto que vocês venderam total no mês, durante todos os meses, janeiro, fevereiro, todos os meses separados, e vocês podem usar isso para fazer a dita prova real, né, para ver se bate realmente os valores, se vocês estão calculando da maneira correta. Okay? Então esse é um ajuste que a corretora libera no final do ano, e que vocês podem ter acesso a esse pedir para ela, né? Pedir para a corretora, dá uma ligada, manda um e-mail para lá e pede aí o ajuste, né? Aqui na XP a gente também tem, e a gente manda para os clientes também, para eles poderem fazer esse controle adicional. Ok? Voltando aqui para o nosso cálculo, né? 699,51. Tá, como é que eu pago isso, Júlio? Como é que eu faço para pagar isso para a Receita, né? Já que estão me exigindo, né? Você vai precisar preencher uma DARF. Uma DARF bem semelhante a essa, né? Que você vai colocar aqui nome completo aqui, né? CPF vai aqui neste campo. Aqui você coloca o telefone também, né? Embaixo do nome. Aqui o CPF,
período de apuração aqui em cima, né, sobre qual mês que você fez aqueles cálculos e sobre quais operações de qual mês você está pagando. Código da receita 6015, certo? Para todas as operações no mercado aí de bolsa. Código da receita 6015. Data de vencimento, último dia do mês posterior ao período de apuração. Então aqui a apuração foi sobre o mês de janeiro. Então coloca-se o último dia de janeiro. E a data de vencimento é o último dia de fevereiro. Se o cálculo fosse sobre operações lá de julho, colocaria aqui o último dia de julho e aqui o último dia de agosto. Certo? Então sempre no último dia do mês posterior é a data de vencimento. Valor do principal, que são 699,51 que a gente calculou antes. Multa e juros não tem, porque que a gente pressupõe que você está calculando mensalmente certinho. E o valor total, então, é igual lá do valor do principal, que é o item 7 aqui. Então, esta é a forma aí de preenchimento da DARF. Certo? Quem quiser essa DARF, eu tenho ela. Pode mandar um e-mail para contato@focalize.com.br que eu retorno aí ela anexada por e-mail. Certo? Ou também coloca lá no fórum que está pedindo a DARF, que eu disponibilizo lá para vocês também. Certo? Quanto ao preenchimento, então. Isso, Busato, ó, último dia útil ou não? Último dia útil, Busato. Exatamente, último dia útil. Então, aqui coloca-se aqui pode ser o último dia do mês, né? Não é necessário o último dia útil. Aqui sim, o último dia útil, porque é justamente o dia que você ainda pode fazer o pagamento no mês. Não dá para botar aqui o sábado, que não vai ser feita a compensação bancária, do valor pago. Então, aqui vai sempre o último dia útil do mês seguinte ao do cálculo aí do IR. Certo, Busato? Agora IR sobre cotas de fundos de ações e clubes. Como é que funciona isso? Esse R incide sobre os rendimentos somente no resgate das cotas. Então, o que o fundo faz com o seu dinheiro? Ele fica comprando e vendendo ações, mas o fundo ou clube ele é isento de IR até que você, investidor, faça o resgate do valor do fundo. Então, isso é uma observação importante, interessante sobre os investimentos em fundos e clubes de ações. O investimento só vai ser tarifado em 15%, sempre 15%, aqui não se considera day trade nos fundos, vai ser tarifado somente no resgate das cotas. E o resgate é de acordo, aí a alíquota vai ser aplicada se você teve o lucro ou não. Responsabilidade do recolhimento é do administrador. Você não precisa se preocupar em preencher DARF, pois isso é automaticamente recolhido lá pelo fundo. E não tem isenção. Aqui a gente não tem, se você investe 5 mil e retira 6, teve 1 mil de lucro, considerando aí que você fez a venda de 6 mil no mês, não tem essa isenção. Por quê? Porque o fundo é um CNPJ e o fundo faz várias operações durante o mês. Então não quer dizer que você resgatou 6 mil e o fundo só teve que vender aqueles seus 6 mil lá para lhe dar o dinheiro. Isso o fundo está gerando ações durante todo o mês e certamente ele vai fazer vendas acima de 20 mil. Eu não conheço fundo de ações e nem existe a possibilidade pela lei de termos fundos de ações com investimentos abaixo de 20 mil. Então todos os ganhos em fundos de ações são tarifados. Não importa o valor que você aplicou no fundo. Aplicou R$100, tirou 110, 15% sobre R$10 você vai pagar de imposto. Certo? Isso é recolhido automaticamente pelo fundo. Demais fundos de investimento, multimercado de renda fixa, segue esta tabelinha aqui. São alíquotas aí já pré-definidas, elas não vão variar
de nenhuma forma sobre o valor que você tem investido. Elas vão variar de acordo com os dias que você deixou o valor investido. Então isso aqui serve para fundos de renda fixa e fundos multimercados. Ok? Então, essas alíquotas aqui não são para fundos de ações, né? Fundos de renda fixa e multimercado. Certo? Alíquota dependente dos dias aplicados. O que é aquele come cotas, né? Que muita gente vê aí sendo tirado do seu investimento, né? Nos fundos, mas não sabe o que é. Alguém tem ideia do que é esse come cotas? Esse come cotas é justamente uma retenção provisória de imposto de renda. O que é a retenção provisória? O fundo vai retendo 15% sobre seus ganhos aí nos meses de maio e novembro. Então o fundo deixa acumular aí de dezembro até maio, digamos, e lá em maio ele vê o quanto você ganhou, né? Isso nos 2 primeiros meses, né? E vai pegar apenas 15%. Por que ele não vai pegar 22,5% se eu deixei só 180 dias? Porque você ainda não retirou do fundo. Essa é só uma provisão. Se você retirar antes, né, dos 2 anos, ele vai pegar esses 15% que já foi provisionado e vai recolher uma parcela adicional para fechar os percentuais aqui dos 22,5% até 17,5%. Então, o fundo sempre vai recolhendo 15%. Se você resgatou antes de 2 anos, aí ele recolhe o adicional para fechar a alíquota que você realmente devia. Então, come cotas é justamente um adiantamento que você faz de imposto de renda sobre o fundo, né? Um pagamento adiantado. Ok? Agora, como é que funciona nos fundos imobiliários? Muita gente tem dúvidas aí sobre fundos imobiliários. Tem uma parte aí nos fundos imobiliários que é isento de IR, que é o quê? São os rendimentos mensais distribuídos. Os rendimentos mensais eles são pagos sobre a forma de dividendos, né? E por isso mesmo eles são isentos de IR. Então, por isso que a gente está com os fundos imobiliários excelentes aí no mercado, né? A gente tem distribuído aí vários, pagando na faixa de 0,80, 0,85 líquido ao mês. E por que justamente líquido? Porque não tem esse imposto de renda, né? Não tem essa alíquota aí, conforme os dias que você deixa aplicado. Então você já tem um ganho líquido. E quando é que eu vou pagar imposto de renda então sobre fundos? Quando o valor da cota que você comprou lá inicialmente, digamos por R$100, quando você compra uma ação aí no mercado, você compra uma cota de ações, uma cota de fundo de imobiliário, né? Fundo imobiliário. Então, se você comprou essa cota por 100 e vendeu por 200, você vai calcular 20% sobre esse 100 aí do ganho, né? Dos 100 para os 200 você teve 100 de ganho, calcula 20%, dá R$20, vezes a quantidade de cotas que você vendeu, vai ser o valor aí que você vai pagar de IR. Então, 20% sobre a valorização das cotas e rendimentos mensais são isentos. Ok? Aqui para recapitular sobre a retenção automática, né, do IRRF, né, Imposto de Renda Retido na Fonte. Tanto para pessoa física como jurídica, né, operações normais 0,005% sobre vendas que excederem os R$20.000 no mês. Day trade 1%. Né, então essa é a diferença básica aí dessas duas tipos de retenções, né? Operações normais e operações day trade. Agora uma alternativa muito interessante, né, que muitos têm usado aí e por isso não tem esquentado a cabeça, né? O que a gente tem aí disponível pela XP? Se você tem R$25.000 aplicado em algum fundo da gestora XP, você tem a calculadora de IR automática, né? Você não precisa fazer nada disso aí que eu disse durante a palestra.
né? Já é importado automaticamente para o sistema as notas de corretagem e já é calculado tudo de forma automática. Então você não esquenta de nenhuma forma aí a cabeça fazendo cálculo. Você não precisa perder tempo e ficar de cabelo branco, né? Fazendo cálculos para ver o que deve ou não. Então, é um sistema que te diz o quanto tem que pagar de impostos, te diz se teve prejuízo, lucro. É muito interessante, né? Eu já utilizei, ele importa as notas de forma automática, então não tem que esquentar a cabeça de jeito nenhum. É muito interessante. E quem quiser comprar, né? Quem for cliente XP e quiser comprar, também tem disponibilidade. Se não me engano, é algo em torno de R$30 por mês. Você consegue aí essa bela ferramenta para não ficar precisando fazer o cálculo aí manual das operações. Ok, então aqui, ó, facilidade na digitação e importação das operações, né? Se você tem operações em outras corretoras, também ele importa. Se visualiza resultados a cada nova operação, né? Então é de forma real aqui, tempo real. Praticidade, né? Você pode ficar operando lá e não precisa tanto controle sobre isso, né? Porque justamente o sistema faz automaticamente. Ele libera um acesso a um relatório de rendimentos e de IR mensal, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Você tem um relatório sobre todas as operações, o que deu lucro, o que não deu, até para seu controle, né? Então a qualquer instante você pode pedir para o sistema um relatório. Não precisa instalar qualquer tipo de software, né? Isso aqui é pela internet. Novas versões são disponibilizadas automaticamente. E a XP, né, como é parceira, possibilita a integração das notas de corretagem para um serviço de maior qualidade, né, uma importação automática. Né? Então, a XP fez uma parceria com a MyCapital, que é justamente aqui disponibiliza essas ferramentas de controle de IR. Né, e dada esta parceria, aí a gente consegue fazer a importação automática das notas. Ok? Ó, o Jesus aí faz uma observação que ele recebeu a famosa cartinha da Receita. Ah, Jesus, isso é chato, né? E foi por desconhecimento. Então provavelmente você não calculava aí as operações, né, para ver os prejuízos ou lucros. Então eu recomendo comprar o sistema de IR da XP. Eu sei que você já é nosso cliente, né, tem mais de 25 mil lá no fundo da XP. Né? E são fundos realmente também muito bons, né? Isso a gente não pode também deixar de comentar. A gente tem fundos, além de ser excelentes e pagar mais do que a média, te dá uma ferramenta dessa de controle de IR automático. Então isso também é interessante. O Jesus disse que pagou uma multa mais de 10 vezes do que o custo do software. Realmente. Então tem que ficar de olho, né? Quem não quiser, tem que fazer o cálculo manual, né? Quem não quiser essa ferramenta automática, tem que criar uma planilha no Excel, né? Tem várias aí também na internet que podem ser disponibilizadas. Eu tenho uma que eu uso, que eu posso também colocar para vocês. Aí mandem um e-mail para mim, aí pode ser no julia@focalize.com.br ou no contato mesmo @focalize.com.br, que eu anexo aí a planilha para que vocês tenham acesso. Ok? Então para vocês possam fazer o controle aí das operações de vocês da forma mais automática possível no Excel. Ok? Seguindo aqui. Agora, quem deve declarar o IR em 2011? Aqui a gente vai ver quem é que deve fazer a declaração. Tem vários aqui atributos, né? O primeiro deles, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 22.477,25. Quem recebeu esse tipo aí de rendimento deve fazer declaração, né, para justamente justificar para o governo por qual motivo foi esse rendimento e fazer a devida retenção. Né? Segundo lugar, quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de 40 mil. Então quem teve ganhos aí mensais também em renda variável que foi acima de 40 mil, precisa fazer a declaração.
né? Quem teve ganhos, quem vendeu 20, de forma mais clara para vocês, quem vendeu até 20 mil todos os meses, mas que no final das contas ficou com 40 mil de ganho, né? Nunca precisou pagar o IR, porque estava naquela faixa de vender menos de 20 mil por mês. Quem teve 40 mil de lucro no ano precisa fazer declaração. Agora a terceira, mais importante, e é onde vocês todos se incluem, né? Onde, ao menos na minha visão, né? Quem obteve ganho de capital na venda de bens ou direitos ou realizou operações em bolsa de valores. Não é que tenha ganho. Quem realizou operações em bolsa de valores precisa declarar o imposto de renda. Ok? Então isso é importantíssimo. Por quê? Por que precisa declarar? Porque eu preciso declarar que foi ou isento, ou que eu tenho que pagar e não paguei, ou que eu tenho um prejuízo acumulado para compensar futuramente. Então, por isso, todas as pessoas e investidores que realizaram operações na bolsa neste ano vão precisar declarar aí imposto de renda, certo? Quem vai precisar também? Quem obteve renda, receita bruta anual de atividade rural acima de 112 mil. Quem tinha em 31/12 patrimônio superior a 300 mil. Né? Quem estava bem de vida em 31/12, né? Patrimônio superior a 300 mil. Infelizmente vai ter que declarar aí para a Receita quais são os bens que tornaram essa pessoa com patrimônio acima de 300 mil. Quem passou a condição de residente no país em 2010 encontrava-se nessa condição no final do ano. Né? Quem passou a residir aí, então no Brasil e estava fora anteriormente, né? Tem que declarar também. E outro, aqui para finalizar, quem vendeu imóvel e adquiriu outro em menos de 6 meses, né? Para ficar naquela faixa de isento de IR sobre ganho de capital. Porque considera-se aqui que é um reinvestimento do valor no mesmo tipo de patrimônio, né, que seria o imóvel. Então, quem fez esse tipo de operação também precisa declarar IR em 2011. Ok? O Filipão pergunta: a declaração anual sobre as operações do ano de 2011 deverá ser feita no início ou no final de 2012? Ela é feita lá por abril ou maio, Filipão. Normalmente até a metade do mês de maio é o prazo final aí para você fazer a declaração do IR, ok? Então, por isso estamos justamente no período agora de começar, quem não começou a calcular ainda, começar a ver tudo o que fez de operação, né, e ver se teve prejuízo ou lucro e ir apurando isso, né, porque lá em abril vai precisar declarar. E eu já vi muita gente deixando para fazer isso em cima da hora. E aí o prazo apertou e a pessoa se embananou todo, né? Se atrapalhou todo. Então, recomendo que já vão fazendo aí os cálculos, já vão vendo notas passadas aí, quem não viu ainda, né? Para já ir calculando se teve lucro, prejuízo e o quanto que vai precisar declarar. E agora, o que o Filipão também teve de dúvida antes, como é que a gente faz essa declaração? Né? A gente vem, que eu coloquei em umas lâminas para ficar mais fácil da gente ver. Né? Esse aqui é uma tela do programa lá da Receita Federal, né? Que o Filipão colocou aí que ele vai baixar depois, todo mundo pode baixar lá no site da Receita. Então, como é que eu vou fazer declarações? Aqui eu vou aproximar um pouquinho para vocês. Né? São todos itens aí importantes, mas temos uns grafados aqui que são mais importantes ainda. Vou aproximar aqui para vocês verem então. Essa flecha vermelha o que é? Ó, lucros e dividendos recebidos pelo titular. Então, você tem que formar aqui todos os dividendos que entrou aí no extrato, né? Informar para a Receita na declaração do IR anual. Né? O que você vai fazer para informar? Vai clicar neste ícone aqui do dinheirinho, né? na tela do programa do IR. Vai abrir uma outra tela aqui para a gente fazer a declaração de quanto foi esses ganhos, né? Você vai colocar aqui o tipo de benefício, se foi dividendo, juros sobre capital, quem é o beneficiário, né? Que é você mesmo,
CNPJ da empresa que fez a distribuição. Se foi a Gerdau, por exemplo, vai procurar lá no site da Gerdau o CNPJ dela. Ok? Fonte pagadora, né, que é aqui o nome da empresa, Gerdau SA, né, e o valor dos dividendos distribuídos. Qual é uma forma fácil da gente saber aqui o CNPJ, o valor distribuído, sem olhar no extrato? A corretora e a própria Receita Federal manda para a casa de vocês até abril todas as operações aqui de distribuição de juros e dividendos. Inclusive vocês já devem ter recebido aí, quem já está fazendo operações há mais de um ano, já devem ter recebido alguma cartinha dizendo tal empresa pagou tanto de dividendos em tal dia. Então justamente esses dados que vocês vão utilizar para fazer o preenchimento aqui deste quadrinho dos lucros e dividendos distribuídos. Certo? Próximo item aqui que também é importantíssimo da gente visualizar. Aqui, ó, outros rendimentos recebidos pelo titular. Né? Aqui você vai colocar os juros sobre capital. Né? Dividendos vai naquela outra que a gente viu anteriormente e os juros vai aqui nos outros rendimentos recebidos. Então você vai escrever aqui juros sobre capital, vai clicar nesse botãozinho também, exemplo do que a gente fez antes, vai abrir uma nova tela quando você clicar em cima e nessa tela você vai preencher aí também, aqui você vai colocar, né, Gerdau SA, distribuição de juros, valor dos juros distribuídos. Então esse é basicamente aí o procedimento para informar dividendos e juros sobre capital que você recebeu no ano. Certo? Quanto a isso, pessoal, isso é importante a gente declarar, né? Isso vem nessa cartinha que eu falei e vocês podem ter acesso a isso de forma mais fácil se vocês observarem bem essa cartinha que vocês recebem aí no final do ano. Ok? Próxima. Bens e direitos. Tem uma declaração lá específica dentro do programinha aí que o Filipão disse que até já baixou, que você vai declarar os bens e direitos, né? Aquilo que você possui, carro, casa, apartamento, tudo que você possui você vai declarar ali, inclusive que você possui ações. Então aqui a gente vê um exemplo, né? Código 31 são ações, são um bem do investidor, né? Localização Brasil, né? Está custodiado aqui na CBLC, que é brasileira. Vai discriminar o que são essas ações, né? Aqui temos um exemplo, né? Um lote de 100 ações da empresa Petrobras S.A., ativo Petro 4, adquiridas pelo preço médio de R$ 26. Então, vocês vão fazer um exemplo como este aqui que eu coloquei para vocês, né? Para essa declaração aí anual dos bens também que vocês possuem. Certo? Então, isso também é importante, a gente declarar o que possui para a Receita. Próxima tela. Ganhos ou prejuízos. Aqui uma parte bem importante. Ó, vocês têm aqui no programinha, ó, colocando aqui no zoom para vocês, ó, IRFF 2011, versão 0.0, né, deve ter até agora até uma versão um pouquinho mais nova. Você tem aqui renda variável, né, um campo aqui no menu lateral esquerdo, operações comuns e day trade, né, grifado aqui de azulzinho com círculo vermelho. Clique em cima, vai abrir essa tela do lado. Vou colocar um zoom aqui nessa tela para ficar mais fácil. O que é essa tela? Tá vendo que aqui em cima tem todos os meses discriminados, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, todos os meses até dezembro. Neste campo vocês vão colocar aquele ganho ou perda do mês. E onde é que eu vou colocar? Olha aqui, ó, mercado à vista, ações, operações comuns, quanto que você teve aqui de lucro no mês, operações day trade, também quanto que você teve lucro ou prejuízo, né? Se você teve também prejuízo, coloca aqui que ele vai somar com prejuízo lá no final, né? Vai já automaticamente abater. E assim você preenche mensalmente. Então você preenche todos os meses aqui
vai colocando mercado à vista, ações, ouro, se você operar ouro, né? Mercado aqui de opções, temos embaixo separado. Então, essa declaração aqui é importantíssima de fazer e muitas pessoas pulam essa parte, né? E é uma das partes mais importantes, pois é justamente se você teve prejuízo, e como a gente está sabendo esse ano aí não é muito fácil, né? Não está sendo muito fácil. É nesta oportunidade aqui que você vai declarar que teve prejuízo em 2011 e vai poder aproveitar isso para 2012. Certo? Então essa é uma das etapas mais importantes aí da declaração. E no final aqui você vai ter também um resumo, né? Um resumo dos ganhos ou perdas nessas operações. Então vai te dizer todo o resultado dos meses e o imposto pago, né? Você vai comunicar aqui também no programa na etapa anterior se você pagou naquele mês o imposto ou se você está deixando para pagar no final do ano com multa. Então tudo isso você vai informar. É um programinha aqui bem intuitivo, pessoal. Eu tenho utilizado ele, eu fiz a declaração aqui do ano passado, a minha. Não precisei chamar nenhum contador aí para fazer. Inclusive eu me formei em contabilidade aí neste ano. Então eu já estou fazendo a minha, né? E não é muito complicado. A gente vem aí bem intuitivo aí no software, utilizando tudo, né? Renda variável, a gente tem 2 campos principais. Depois eu te gero um resumo, você vê se está tudo ok. E aí manda lá para a Receita pela internet. Certo? O Alinhas pergunta, voltando lá naquele campo, né, Alinhas, da declaração das ações, dos dados dos bens. Se vai declarar somente as ações que ainda não foram vendidas de um ano para o outro. Exatamente, Alinhas. Somente as que você virou o ano comprado. Certo? Então aqui é onde você vai declarar todas essas ações, né? Você vai colocar todas elas aqui, uma embaixo da outra, né? E vai colocar aqui qual é o valor total delas, somando elas todas aqui no final do ano. Então, você coloca aqui o valor, coloca tudo o que teve aqui na virada do ano, e aí dá um salvar e já vai ficar armazenado, certo? Filipão diz, caso eu tenha lucro, mas não cheguei aos 20 mil no mês, como informar isso no programa? Eu vou tentar baixar aqui nessa máquina, viu, Felipe, o programa, mas você tem aí também uma forma de saber. Vou botar uma lâmina aqui anterior que eu acho que eu tenho discriminado onde é que tem isso. Deixa eu ver aqui. Aqui exatamente, ó, Filipão. Lembra que nós vimos no passo 5 aqui naquele item que era sobre os lucros e dividendos, né, que você clicava neste campo? Em cima dele temos o campo 4. Lucro na alienação de bens ou direitos de pequeno valor. O que é pequeno valor? É justamente essas operações aí que você fez abaixo de 20 mil, mas que teve lucro. Então, justamente esse lucro na alienação de bens ou direitos de pequeno valor. Isso você vai clicar aqui e vai informar qual foi esse lucro. Certo? Então, é isso que você vai fazer aí, Filipão. Filipão pergunta também se o valor total delas é o preço de fechamento do ano. Exatamente. O preço de fechamento você vai utilizar lá na declaração das ações que você possui. Então, você vai ver as quantidades aqui que você tinha, vezes o preço do final do ano, né, lá no último dia útil do ano, né, que agora vai ser 2011. Então, tinha 100 ações da Petro, somente 100 ações da Petro lá no final do dia 2011. Vou ver o quanto ela valia no último dia útil, vou inserir aqui no campo situação em 31/12 de 2011. Certo? Então, o valor total é do fechamento, exatamente como você colocou aí.
Certo, pessoal? Mais alguma pergunta, dúvida, sugestão, né, comentários? Tudo é importante aí para a gente tirar as dúvidas. Mais alguma coisa que tenha ficado para trás aí que vocês têm interesse em tirar a dúvida? Caso não tenha, eu deixo aqui o contato nosso, né, o meu, principalmente aqui, o site, né, o focalize.com.br, meu e-mail julio@focalize.com.br e tem meu telefone aqui direto, também Rio Grande do Sul, né, da nossa mesa de operações aqui na Focalize, 351-3398-9910. O Alinhas pergunta ainda, preço médio é necessário? É necessário sim, Alinhas, justamente para você ter um controle seu, né, porque no próximo ano você pode carregar as informações para o próximo ano, então você vai ter mais um local onde você teve anotado aquele preço médio. E também o governo já vai saber disso de qualquer jeito, né? Então, se você vai declarar ou não ali, o governo já vai saber, né? Não é por causa disso que ele vai ficar sabendo, né? Não é exclusivamente necessário, né? Mas eu acho muito necessário que você faça o cálculo do preço médio e é interessante a gente constar isso na declaração, né? Justamente por puxar aí para o próximo ano aí no final do período posterior, né? Você pode importar essa declaração. Ok? O Filipão viu ali do item 4, exatamente, aí Filipão. Então, todas as dúvidas sendo tiradas. Mais alguma questão aí, pessoal? Estou à disposição aí. É um tema, né, muito importante da gente abordar sempre, né, porque justamente para tentar evitar desconfortos aí futuros, né? Ninguém quer receber uma cartinha em casa da Receita sem estar esperando e ainda com uma multa exorbitante aí sobre o cálculo que era o certo. Então, cabe a vocês fazerem esses controles, né, e vocês pagarem o imposto devido, né? O governo está em cima, a Receita está em cima e ela quer a parte dela, né? E se vocês não declararem, corre o risco de receber uma cartinha com uma multa pesada em cima. Então eu recomendo, até para dormir de cabeça mais leve no travesseiro, né, como muitos dizem, não passar um sufoco, recomendo a todos que façam aí a declaração, né? Não custa muito aí a gente ficar controlando as operações e é importantíssimo até para o controle de vocês, né, para vocês saberem se realmente está dando lucro aí ou prejuízo nas operações de vocês. À medida que vocês têm esse controle, vocês mesmo vão evoluir mais como trader e vão poder fazer esses controles aí para pagamento de IR. Certo? Entrou uma pergunta também do Cabu, né? O que se declara em 30/12/2011? Não é o valor total, é o preço médio de aquisição? Olha, Cabu, você vai declarar o valor total que valia as suas ações no último dia útil do mês de dezembro. Então foi justamente a pergunta aí que fez o Filipão, né? Esse valor total era o fechamento do ano. O que tu vai declarar é quantas ações tu possui e tu vai fazer a multiplicação delas, né, pelo valor de fechamento no último dia do ano, né, o valor da cotação, para declarar o valor total. O preço médio de aquisição é um plus, né, é algo adicional que você coloca ali para constar, tanto para seu controle aí, como para importar futuramente, você ainda ver como estava a situação no ano anterior. Ok? Então, o valor total é obrigatório e o preço médio de aquisição não é obrigatório, né, mas é interessante, ao menos no meu ponto de vista, que seja colocado. Filipão pergunta-lhe, se eu compro uma ação a R$10 e ela distribui R$1 de provento, antes descontado o imposto de renda, o preço médio é 9 ou é um pouco mais devido ao IR?
Se tu compra uma ação valendo R$10, Filipão, e ela distribui R$1 de dividendos, teu novo preço de aquisição é R$9. Ok? Vai ser R$9, porque justamente aqueles 15% você está pagando e é considerado como um prejuízo, né? Então isso também você vai abater, não vai abater 0,85, que seria descontando o IR. Vai abater R$1 todinho lá que foi distribuído. Então se comprou por 10, ela distribuiu 1 de dividendos, teu novo preço de compra é 9. Não, teu preço de compra continua 10. Viu? Agora, uma coisa importante. Teu preço de compra continua 10. Um exemplo aí do Filipão. Comprou por 10, distribuiu R$1 de dividendos. O meu preço de compra não cai para 9. O meu preço de compra continua 10. O que acontece com a ação é que no mercado ela cai para R$9. Mas o meu preço de aquisição continua em 10. E eu vou aí, se eu vender pelos 9, eu vou ter um prejuízo de R$1 nessa minha operação. Então eu recebi esse R$1 de dividendos, mas o meu preço de compra continua a 10 e no mercado ela cai para 9. Se eu vender imediatamente a 9, para efeitos de imposto de renda eu tive R$1 de prejuízo na operação. Certo? Então isso é bom que fique bem claro também. Ok? Filipão pergunta, para impostos devidos que não se tenha mais nota de corretagem, como saber o valor devido? Qual o motivo que você não tem a nota de corretagem, Filipão? Se você pedir para a corretora, ela te consegue até 5 anos a nota. Não tem problema quanto a isso. Mesmo que ela não apareça aí para você no HB, né, normalmente elas estão disponibilizadas apenas pelo último ano. Se você pedir para a corretora, mandar um e-mail, telefonar para lá, ela te manda os últimos 5 anos de notas de corretagem. Então talvez isso satisfaça a sua necessidade. Certo? Então não é porque você não consegue visualizar pelo HB que as notas não estão mais disponíveis, né? Elas estão disponíveis sim. É só tu correr atrás, né, e ir atrás da corretora para conseguir essas notas. Certo? Era isso então, pessoal. Não temos mais perguntas? Eu deixo aqui uma lâmina sobre o nosso novo evento aí da Focalize, né, que teremos em janeiro, dia 17 de janeiro, né, o nosso próximo coach, aí, que é esse que a gente fez na semana, na terça-feira. Tem muitos aí que não podiam no mês de dezembro devido a estarem aí na finaleira do trabalho, né? Mas muitos terão aí férias em janeiro e poderão ter a oportunidade de fazer quem não fez esse coach ainda. Então é um treinamento que vai das 10h30 da manhã até às 6h30 da tarde, né? Das 10 da manhã até as 6h30 da tarde. Um dia inteiro operando junto com a Focalize. Então vocês têm essa bela oportunidade aí para aprender em tempo real, né? Junto com a gente, operando junto com a gente. Então, quem tiver interesse, 699 e quem é cliente, 599. Né? R$100 de desconto aí para os nossos clientes. Ok? Então acho que era isso, né, pessoal? Eu agradeço a todos aí que participaram. Né? Acredito que tenha sido de extremo proveito essa nossa noite aí junto, nessa palestra sobre operações de imposto de renda no mercado financeiro, tanto em renda fixa como variável. Quem tiver mais dúvidas, coloca lá no fórum da Focalize, focalize.com.br, vai lá no fórum, cria um post, coloca lá que a gente já responde também as dúvidas que tenham ficado. Certo? Eu agradeço a todos que estiveram presentes, então meu abraço e um até breve. Certo?